Olá pessoal, tudo bom? Saudações para todos. Vamos aqui para a nossa primeira aula relacionado aos pré-requisitos de genética. Porém, nesse momento vamos abordar, que eu estou chamando de aula 1, pré-requisito citogenético, conhecendo um pouquinho geral sobre as células, um pouquinho sobre os genes, sobre o material genético. Numa outra aula sequencial a essa, nós iremos falar sobre o marco histórico da genética, com relação às falsas ideias antigas da genética. Após isso, na sequência, há primeiro uma aula sobre a primeira lei de Mendel e uma outra aula sobre a segunda lei de Mendel. E daí por seguinte, a gente dá sequenciamento às aulas de genética. Então, espero que todos estejam bem. Vamos aqui para a nossa aula introdutória relacionada aí ao alicerce de toda a genética. Bom, aqui, pessoal, nós vamos abordar um pouquinho sobre, né, a citogenética. O que seria, então, a citogenética? No aspecto geral, ela vai, mais na frente, abordar sobre a divisão celular. Mas aqui, nós iremos considerar, de forma geral, né, os pré-requisitos. O que estuda a genética? Bom, de forma geral, a genética ela é a parte da biologia, né? Responsável por estudar a hereditariedade, a herança genética, como que se dá essa transmissão. E o que seria uma célula? Né? A célula ela é a menor unidade capaz de formar um organismo, né? A menor unidade capaz de formar os seres vivos. Imagine aí, né, uma casa, uma parede, ela para ser levantada, para ser construída, precisa aí dos tijolinhos. Então a célula ela vai estar sendo, ela vai constituir, então, as estruturas vivas, desde as mais simples, por exemplo, uma bactéria, que é um ser unicelular, aos seres mais complexos, né, os pluricelulares, por exemplo, os vegetais, né, e os animais. Como as células podem ser classificadas quanto ao tamanho? Bom, imagine que você esteja cozinhando um ovo. Depois desse ovo cozido, você parte ele ao meio e você observa as estruturas internas, né? Então tem lá a clara, né? A gema. Então, a gema seria o núcleo e você consegue visualizar normalmente. Então, quando você consegue ver o núcleo nitidamente, uma estrutura macroscópica, porque eu estou visualizando a olho nu. Por exemplo, você parte a laranja e você consegue observar a sua estrutura central. Mas quando você não consegue visualizar as estruturas a olho nu, por exemplo, as células vegetais, né, ou células do tecido epidérmico, você precisa de um auxílio do microscópio. Então, aí são estruturas microscópicas, menor que 0,1 milímetro. E quanto à organização das células, como pode ser classificado os seres vivos? Aqueles seres vivos constituídos morfologicamente, né, na sua estrutura, por uma única célula, por exemplo, as bactérias, cianofícias, as cianobactérias, são seres unicelulares. Os seres unicelulares têm um ciclo de vida muito curto, porque eles têm baixíssima variabilidade genética. Imagine um ser com uma única célula. Se essa célula parar de funcionar, o ser morre. Então, são seres unicelulares. E os pluricelulares são
constituído aí por aqueles organismos que apresentam muitas células, milhares de células, aí entre as plantas e os animais de forma geral. Como que se dá a organização dos seres vivos? Bom, os organismos vivos, eles apresentam células. E nessa célula, ela é constituída da membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela é importante porque ela funciona como uma barreira, uma alfândega. Ela controla tudo que entra e tudo que sai numa célula. E, logicamente, ela tem os seus mecanismos de especialização, por exemplo, através da permeabilidade, da permeabilidade seletiva, transporte ativo. Então, essa membrana plasmática ela tem seus mecanismos de fazer esse controle de entrada e saída de substância, através da osmose. Também, na célula, nós temos, na parte mais interna, o citoplasma. E é aqui no citoplasma que é caracterizado como um aspecto gelatinoso, né, a parte líquida interna da célula, onde estão mergulhadas todas os organóides celulares, ou as organelas citoplasmáticas. E mais no centro, mais internamente, protegido por um núcleo, se for, por exemplo, uma célula eucariótica, o material genético, tá? Que seria o DNA, que é o responsável pelo comando e controle da célula. Esse DNA ele fabrica RNA, que por sua vez esse RNA vai sintetizar aí os ribossomos, fabricar os ribossomos para produzir, né, a proteína para garantir a energia da célula. Do outro lado, nós temos aqui os seres acelulares, sendo representados por os vírus. Os vírus são os únicos seres acelulares. Por exemplo, de algumas características dos vírus são acelulares, ou seja, não são formados por célula, não possuem metabolismo próprio, são parasitas intracelulares obrigatórios, causam doenças e são especialistas altamente mutantes, especialistas em mutações. Por isso que é muito difícil ter uma vacina, uma cura, aliás, um remédio para os vírus, devido à sua capacidade, tá? Sua grande capacidade de mutações. Mas, enfim, aqui, como é que a gente está organizando os seres vivos? Se os seres vivos são formados por célula, todos os seres vivos são formados por célula e os vírus não são formados por célula, vamos considerar os vírus como seres vivos desde que eles estejam parasitando uma célula. Ou seja, se esse vírus está dentro de uma célula, ele pode ser considerado um organismo vivo. Se ele não estiver dentro de uma célula, por exemplo, foi encontrado livre na natureza na forma de um cristal, ele não é considerado um ser vivo, ok? Com relação à organização do núcleo, bom, aquelas células que não possuem núcleo organizado, o núcleo é todo bagunçado, o material genético fica disperso dentro do citoplasma, é uma célula simples, é uma célula primitiva. Para esse tipo de célula, nós chamamos de procariontes. E os procariontes, como representante aqui, agrupa o reino Monera, através, por exemplo, das bactérias, né? As bactérias, elas são seres solitários, são cosmopolitas, ou seja, qualquer ambiente do planeta elas podem ser encontradas, desde os mais inóspitos, existem tipos de bactérias que sobrevivem a certos ambientes, mas elas encontram aqui dentro do reino Monera, tá? E se a célula ela é constituída
de forma distinta de membrana, citoplasma e núcleo bem organizado, e esse núcleo ele é protegido por uma outra membrana chamada de carioteca, então entra aqui as células eucariontes. Tá? Então essas células eucariontes são representadas aqui pelas células de animais e vegetais. Aí entra aqui o reino protista, por exemplo, protozoários, o reino fungi, representado pelos fungos, o reino vegetal, grupo das plantas, desde as mais simples aos grupos mais complexos, né? E o reino animal, sendo representante aqui das células eucarióticas. Algumas funções importantes que as nossas células desempenham. Por exemplo, você tem um corte na sua pele. Logo após o corte, um pequeno corte, ela vai cicatrizar e alguns dias a sua pele está toda regenerada. Fica só a marquinha e dependendo da regeneração até desaparece a lesão. A regeneração aqui entra como um exemplo realizado pela mitose, que é a divisão celular. As crianças, elas são especialistas nessa parte aí de regeneração. Apresentam um corte e rapidamente a sua pele se regenera. A digestão intracelular, sendo representada aqui pela organela dos lisossomos, são importantes aí para a vitalidade das células. As células apresentam diversas organelas de acordo com o seu modelo. Procarionte, por exemplo, apresenta os ribossomos. E eucarionte, nós temos diversos tipos de organelas. Cada organela ocupa e desempenha uma função. É bom lembrar que não existe nenhum tipo de organela celular desocupada, ou seja, sem função. Outra função da célula, por exemplo, a limpeza do organismo, representando aqui os peroxomos, responsável aí pela catálise da água oxigenada. Os peroxomos são encontrados aí, por exemplo, no fígado, que tem uma função hepática, e eles fazem a desintoxicação alcoólica, por exemplo, aí no fígado. A multiplicação do DNA acontece aí lá no ciclo celular, na interfase, e especificamente aqui na fase S, que o material genético é duplicado. A sintetização de compostos químicos, por exemplo, aí dentro da indústria farmacêutica, de forma artificial, mas também na fisiologia humana. Aqui a gente está colocando como exemplo o ácido acetil salicílico, aqui os analgésicos. Conversão de nutrientes em energia, a moeda energética da célula, por exemplo, o ATP, que é o adenosina trifosfato. E a produção de proteínas, importante aí também. As vitaminas, o nosso organismo necessita delas, mas em pequenas concentrações. Há também o funcionamento das enzimas, que são catalisadores de natureza proteica, importante aí para as reações químicas. E a composição química da célula, né? Não podemos deixar de falar a importância aí da água, né, representando aí as células como solvente universal. Então, nessa imagem aqui do modelo de pizza, nós temos aí 80% da água sendo representada e ela desempenha diversas funções voltadas aí para as reações químicas. Mas nós temos também outros compostos. Então, vamos pegar aqui os compostos inorgânicos, a água e os sais minerais, e os compostos orgânicos que vão apresentar aí o carbono, proteínas, apresentam aí diversas funções para as nossas células, os lipídios, os carboidratos e os ácidos nucleicos. As proteínas, por exemplo, elas são importantes aí na produção energética, mas aí entra também na proteção imunológica, né? Os lipídios, por exemplo, função energética estrutural,
importante aí na produção dos esteroides, tá? Os carboidratos, que são os açúcares, aí, importantes na produção também energética. Os ácidos nucleicos, esses ácidos nucleicos aí, material, por exemplo, DNA e o RNA, e dentre outros. Na sequência, vamos falar aqui um pouquinho do espaço intracelular, ou seja, o que tem entre o meio externo e o meio interno. Então, nós temos aqui uma ampliação da membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela vai então funcionar, ela vai atuar como um controle de entrada e saída de substância, que nós chamamos de permeabilidade seletiva. E ela vai controlar tudo que entra e tudo que sai através do mecanismo osmótico. Então, nós temos algumas especialidades aí, anexos da membrana plasmática, as proteínas, que elas vão facilitar a entrada e saída de substâncias, os carboidratos, são importantes aí na produção dos açúcares, o colesterol, uma reserva aí energética, né? É importante aí também para a membrana plasmática como um isolante térmico, tá? E aqui essa membrana ela tem as camadas hidrofílicas e as hidrofóbicas com relação aí à participação, a interação ou não com o meio aquoso. E as estruturas celulares, né? Colocamos aqui como representante uma célula eucarionte animal, mas a ideia aqui é abordar de forma geral as funções das organelas citoplasmáticas. A primeira aqui é a membrana plasmática, então ela é uma proteção entre um meio extra e um meio intracelular. O núcleo, responsável aqui pelo armazenamento do material genético. Quem que é o material genético? O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, que vai fazer o controle da célula. O retículo endoplasmático rugoso, né? Ele vai produzir proteínas. O retículo endoplasmático rugoso ele tem ribossomos aderidos, e qual que é a função dos ribossomos? Produção de proteínas. O retículo endoplasmático liso, ele vai ser importante aí na síntese de lipídios e na desintoxicação dessas células. Tá? Desintoxicação, por exemplo, radicais livres, que podem atrapalhar o bom funcionamento da célula, faz essa desintoxicação. As mitocôndrias são importantes aí para a respiração da célula e na síntese de ATP. A respiração celular ela é um tópico bem especial. Só para a gente relembrar, quando eu falo de respiração celular, ela se divide em 3 etapas. A glicólise, tá? Que é a quebra da molécula do açúcar. Ela é uma fase que não ocorre na presença do oxigênio, por isso eu chamo ela de fase anaeróbica, e ocorre no citossol. Mas também a respiração celular ela tem uma outra fase chamada de ciclo de Krebs, que ela já é uma etapa com a presença do oxigênio, então uma etapa aeróbica, e ela acontece na matriz da mitocôndria. E a última cadeia respiratória, ou fosforilação oxidativa, onde nós temos aí o transporte de elétrons, e é uma fase também que ocorre na presença do oxigênio, e ela acontece especificamente a nível de crista mitocondrial. Os lisossomos, especialistas aí na digestão intracelular, os centríolos, que vão originar as fibras do fuso mitótico lá na divisão da célula, também os centríolos originam os cílios e os flagelos, e o complexo de Golgi,
ou complexo golgiense, descoberto aí pelo pesquisador Camilo Golgi, responsável aí pela secreção celular. O complexo de Golgi a gente pode comparar aí com um depósito, que vai fazer o armazenamento, o empacotamento e a secreção. Então são aí, de forma geral, as organelas celulares e todas desempenham funções, não existe organela desocupada. E aqui nós temos o material genético, né? Nós iremos estudar a genética, vamos conhecer, relembrar um pouco aqui do DNA. Eu tenho uma célula, nessa célula eu tenho um núcleo, nesse núcleo eu tenho um cromossomo, e dentro do cromossomo, fazendo aí um esprelamento, nós temos aí o gene. O gene é a estrutura que traz as características hereditárias que nós herdamos dos nossos pais. Então, o DNA é responsável pelo controle e funcionamento da célula, e no núcleo das células encontra-se o material genético, ou seja, o DNA, tá? Disposto aí, bem organizado. Aqui nós temos, então, essa organização, tá? Onde o DNA, mais especificamente aí nós temos as proteínas que são agregadas aí à cromatina, ou seja, as histonas, são tipos de proteínas aí associadas ao material genético, ao cromossomo, ao DNA. Nessa cromatina aí, ela vai ser condensada, e aí nós temos o cromossomo. Tá? Por exemplo, o cromossomo do sexo masculino, XY, do sexo feminino, XX. Então, no cromossomo aí nós temos as nossas informações genéticas. O gene aí como trechos ou como pedaços de DNA que vão codificar as proteínas. E aqui, por fim, a sequência aí, o que é a síntese proteica? Bom, na síntese proteica, a gente aborda ela de forma mais especializada quando a gente estuda o código genético. O que é o código genético? É um fenômeno que vai explicar a síntese proteica. Tá? Então, aqui no código genético, a gente estuda muito sobre os nucleotídeos. Tá? Esses nucleotídeos, por exemplo, adenina, timina, citosina, guanina, uracila. E aí que a gente aborda sobre a síntese proteica. Mas aqui é só um aspecto geral. O DNA ele produz RNA e esse RNA vai sintetizar a proteína. Tá? E aqui no RNA eu tenho, por exemplo, o RNA mensageiro, o RNA transportador, o RNA ribossômico, com a função aí de sintetizar a proteína. Essa proteína é um material genético, nós temos aí algumas características, cor dos olhos, cor do tipo dos cabelos, a estatura, tá? E dentre outras. Então, trazendo o aspecto aí do conceito, né? Gene, a região do DNA, que transcreve em RNA para a produção de uma determinada proteína. A proteína ela vai dar energia para a célula. Tá? Então, essa síntese proteica ela vai então ser caracterizada aí pelo material genético que produz RNA e na sequência esse RNA vai sintetizar a proteína. Muito bem, pessoal, finalizamos aqui esse primeiro momento, uma introdução geral abordando sobre os conceitos das células, e na aula 2 nós iremos falar sobre as falsas ideias antigas da genética. Até a próxima e fiquem com Deus.